Hoje 9 de julho de 2023. Este é o 199º podcast de 2023. Eu sou o Juvenal. Aquele que dá voz ao professor Dal Piero. Este podcast irá apresentar o viés espelho. Quero desejar as melhores boas-vindas a todos os ouvintes para o podcast 199º. Hoje, abordaremos um fenômeno psicológico intrigante conhecido como viés do espelho. Este conceito, identificado pelo proeminente primatologista Dr. Franz de Waal, tem fascinado cientistas e leigos. No decorrer dos próximos minutos, mergulharemos profundamente nesse tópico, explorando sua origem, sua prevalência em nossa sociedade e no reino animal, e suas implicações para nossa compreensão de nós mesmos e dos outros. É fato que o nosso tópico de hoje não poderia ser discutido sem mencionar o trabalho do Dr. Franz de Waal. Sendo um renomado primatologista, o Dr. de Waal dedicou sua carreira ao estudo do comportamento dos primatas. Ao longo do tempo, ele notou um padrão interessante que eventualmente se tornaria conhecido como viés do espelho. O viés do espelho, conforme definido por Dr. de Waal, refere-se à tendência dos seres vivos de projetar suas próprias emoções e intenções sobre os outros. Trabalhando com uma variedade de espécies de primatas, de Waal observou consistentemente este fenômeno em seus estudos. Agora vamos dar uma olhada com os ouvidos, bem de perto em como o viés do espelho se manifesta no reino animal. Aprofundaremos o tema analisando uma variedade de espécies, incluindo cães, elefantes, corvos, papagaios e peixes. Vamos descrever exemplos do reino animal nos quais fica nítida a presença do viés espelho. Os cães, muitas vezes, apresentam sinais do viés do espelho ao interpretar ações e interações com base em sua própria experiência emocional. Por exemplo, um cão pode mostrar ciúmes quando vê o seu dono dando atenção a outro animal ou a outra pessoa, interpretando essa interação como um indicativo de perda de afeto ou atenção, mesmo que isso não seja necessariamente verdade. Os elefantes são conhecidos por sua inteligência emocional avançada e há evidências de que podem demonstrar o viés do espelho. Por exemplo, quando um elefante vê um membro de seu grupo machucado ou em perigo, ele pode expressar sinais de estresse e ansiedade, como se estivesse se colocando no lugar do outro elefante. Os corvos são considerados uma das espécies de aves mais inteligentes e parecem mostrar sinais do viés do espelho em seu comportamento. Por exemplo, corvos foram observados guardando ferramentas para uso futuro, o que indica uma capacidade de projetar suas próprias necessidades e desejos futuros no presente. Além disso, também exibem sinais de entender o estado mental de outros corvos, possivelmente projetando suas próprias experiências em outros. Papagaios são bem conhecidos por sua capacidade de imitar sons humanos, e há evidências de que também podem exibir o viés do espelho. Eles são conhecidos por mimetizar o comportamento de seus donos e outros pássaros, o que pode indicar uma forma de projetar suas próprias experiências ou intenções. Por exemplo, um papagaio pode copiar o som de um telefone tocando ou a voz de seu dono, sugerindo que ele está projetando sua própria experiência auditiva e expressando-a por meio de sua vocalização. Em todos esses exemplos, é importante lembrar que a interpretação do comportamento animal é complexa e requer cuidado para evitar a superinterpretação. Embora esses comportamentos possam ser interpretados como indicativos do viés do espelho, também podem ter outras explicações possíveis. Para mais detalhes sobre essas espécies e suas interações, sugerimos a leitura do livro O PRM Psicologia, Realidade e Mitos e Desvendando 50 Vieses. Disponível para compra no idioma português do Brasil por R$ 50 ou em alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85, tudo por meio do VASTEP 19981 77 85 35 Código de Área Internacional mais 55. Agora vamos falar sobre a ocorrência do viés espelho no ambiente humano. Podem ter certeza, o viés do espelho é um fenômeno bastante comum. O viés do espelho é extremamente comum no ambiente humano e permeia quase todas as nossas interações e percepções. Ele acontece quando projetamos nossos próprios sentimentos, pensamentos e expectativas nos outros, interpretando suas ações e intenções através do filtro de nossa própria experiência pessoal. Aqui estão 6 exemplos de como nossas experiências e emoções podem influenciar a maneira como percebemos e interpretamos as ações e intenções dos outros. 1. Se um indivíduo se sente ameaçado ou inseguro em um determinado ambiente, ele pode perceber as intenções dos outros como maliciosas, mesmo que não seja essa a intenção.
2. Quando uma pessoa está feliz e satisfeita com sua vida, ela pode presumir que os outros também estão contentes com as suas vidas, ignorando possíveis problemas que possam estar enfrentando. 3. Se alguém está acostumado a um alto nível de competitividade, pode interpretar a cooperação ou a ajuda dos outros como uma tentativa de obter vantagem. 4. Uma pessoa que passou por uma separação dolorosa pode projetar sentimentos de traição ou desconfiança em novos parceiros potenciais. 5. Quando um indivíduo se sente bem-sucedido e competente, pode supor que os outros também deveriam ser capazes de alcançar o mesmo nível de sucesso, minimizando potencialmente as lutas ou obstáculos que os outros podem enfrentar. 6. Um indivíduo que experimentou rejeição ou humilhação pode estar mais propenso a interpretar a neutralidade ou a indiferença dos outros como desdém ou desaprovação. Vamos agora explorar como o viés do espelho se manifesta em diferentes contextos. Ambiente de trabalho. Nesse contexto, o viés do espelho pode levar a mal-entendidos e conflitos. Por exemplo, um gestor que valoriza a independência e a autonomia pode interpretar a solicitação de um funcionário por mais orientações como falta de iniciativa ou competência, ao invés de um desejo genuíno de aprender e melhorar. Escola. O viés do espelho pode influenciar a percepção dos professores em relação aos alunos. Um professor que valoriza a disciplina estrita pode ver um aluno criativo e questionador como problemático, ao invés de engajado e curioso. Interações sociais. E nas interações sociais, o viés do espelho pode levar a mal-entendidos e conflitos. Por exemplo, uma pessoa que é introvertida e prefere pequenas reuniões íntimas pode interpretar alguém que gosta de grandes festas como superficial ou insensível, enquanto a pessoa extrovertida pode ver o introvertido como antissocial ou entediante. Relações interpessoais. Em relacionamentos íntimos, o viés do espelho pode levar a conflitos e mágoas. Por exemplo, um parceiro que expressa amor através de ações de serviço pode sentir-se negligenciado se o outro parceiro expressa amor através do tempo de qualidade juntos, cada um projetando sua própria linguagem de amor no outro. Em todos esses exemplos, é crucial estar ciente do viés do espelho e fazer um esforço consciente para entender a perspectiva e a experiência do outro, em vez de projetar nossas próprias emoções e expectativas. O viés do espelho pode levar a consequências negativas significativas, contribuindo para preconceitos, mal-entendidos e estereótipos. O viés do espelho pode ter uma variedade de consequências negativas, desde a criação de preconceitos e estereótipos até a promoção de mal-entendidos e a geração de conflitos. Aqui estão 4 exemplos. 1. Estereótipos culturais. Um indivíduo pode projetar seus próprios valores e normas culturais em pessoas de uma cultura diferente, levando a mal-entendidos e estereótipos. Por exemplo, um ocidental pode ver um costume em uma cultura oriental através da lente de suas próprias experiências culturais, levando a interpretações errôneas ou generalizações simplistas. 2. Preconceitos implícitos no local de trabalho. No local de trabalho, um gerente pode projetar suas próprias experiências e habilidades em seus subordinados, levando a avaliações de desempenho injustas. Por exemplo, um gerente que é particularmente bom em multitarefa pode esperar o mesmo de seus funcionários e pode considerar aqueles que se concentram em uma tarefa de cada vez como menos eficientes, mesmo que estejam fazendo o seu trabalho de forma eficaz. 3. Conflitos interpessoais. Em um relacionamento, um parceiro pode projetar seus próprios sentimentos e expectativas no outro parceiro, levando a conflitos e mal-entendidos. Por exemplo, se um parceiro valoriza muito a demonstração de afeto físico enquanto o outro valoriza o tempo de qualidade juntos, eles podem ter dificuldade em entender as necessidades e desejos um do outro. 4. Erros de julgamento em situações de alta pressão. Em situações de alta pressão, como durante uma crise ou uma emergência, o viés do espelho pode levar a erros de julgamento sérios. Por exemplo, um bombeiro que é particularmente corajoso pode projetar sua própria bravura em outros e presumir que eles serão igualmente capazes de enfrentar perigos, o que pode levar a avaliações de risco imprecisas e possivelmente perigosas. Em todos esses exemplos, é crucial lembrar que a nossa própria perspectiva é apenas uma entre muitas e que a nossa experiência pessoal não é necessariamente universal. O livro O PRM Psicologia, Realidade e Mitos, e Desvendando 50 Vieses do professor Dr. Dal Piero oferece uma análise mais aprofundada dessas questões e fornece estratégias úteis para evitar cair na armadilha do viés do espelho. Para você começar já a saber como evitar a influência do viés do espelho, aqui no podcast eu vou relatar 4 estratégias práticas para minimizar o impacto do viés do espelho.
Escuta ativa. Este é um conjunto de técnicas que promovem um entendimento profundo e empático do falante. Na escuta ativa, você não apenas ouve as palavras do outro, mas também procura entender a mensagem completa, tanto verbal como não verbal. Por exemplo, se alguém está lhe contando sobre um problema no trabalho, ao invés de projetar suas próprias experiências e oferecer conselhos não solicitados, você poderia perguntar questões clarificadoras e demonstrar através de seu comportamento, como acenos de cabeça e contato visual, que você está prestando atenção. 2. Desenvolvimento da empatia. E a empatia envolve a habilidade de entender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa. Para desenvolver a empatia, você pode tentar se colocar no lugar do outro e imaginar como ele pode estar se sentindo. Por exemplo, se um amigo está passando por uma separação, em vez de projetar suas próprias experiências passadas sobre a situação dele, tente imaginar como ele pode estar se sentindo naquele momento e ofereça apoio que esteja alinhado com suas necessidades e sentimentos atuais. 3. Promoção da educação em diversidade e inclusão. Compreender e apreciar as diferenças culturais, raciais, de gênero e outras formas de diversidade pode nos ajudar a minimizar o viés do espelho. Por exemplo, participar de workshops ou cursos que focam em diversidade e inclusão pode nos ajudar a entender melhor as experiências de outros grupos e evitar projeções baseadas em nossas próprias experiências. 4. Reflexão e autorreflexão. Isso envolve tomar um tempo para refletir sobre nossas próprias crenças e suposições e questionar se elas estão afetando a maneira como vemos os outros. Por exemplo, se percebermos que tendemos a ser muito críticos em relação aos colegas de trabalho, podemos reservar um tempo para refletir sobre por que isso acontece e o que nossas reações dizem sobre nós, ao invés de sobre eles. Em todos esses exemplos, o objetivo é abrir espaço para o entendimento de que as experiências, perspectivas e sentimentos dos outros podem ser diferentes dos nossos e merecem ser entendidos em seus próprios termos. Para concluir, gostaríamos de reforçar a importância de reconhecer e entender o viés do espelho. Essa consciência pode enriquecer nossas interações e nos ajudar a entender melhor nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Para recapitular o que discutimos hoje no podcast 199. 1. O viés do espelho é um fenômeno psicológico que faz com que as pessoas projetem suas próprias perspectivas, sentimentos e experiências nos outros. É importante estar ciente deste viés para melhorar a comunicação e o entendimento entre as pessoas. 2. Discutimos exemplos de cães, elefantes, corvos, papagaios e peixes, ilustrando como o viés do espelho se manifesta no comportamento e nas interações entre os animais. 3. Examinamos 6 exemplos que mostram como as nossas experiências e emoções podem influenciar a maneira como percebemos e interpretamos as ações e intenções dos outros, explorando contextos como o ambiente de trabalho, a escola e as interações sociais. 4. Analisamos 4 exemplos de como o viés do espelho pode levar a consequências negativas, contribuindo para preconceitos, mal-entendidos, estereótipos e erros de julgamento em situações de alta pressão. 5. Exploramos 4 estratégias práticas para minimizar o impacto do viés do espelho, incluindo a prática de escuta ativa, o desenvolvimento da empatia, e a promoção da educação em diversidade e inclusão. 6. Enfatizamos como compreender e reconhecer o viés do espelho pode enriquecer nossas interações com os outros, ajudar-nos a entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor, e melhorar a maneira como nos comunicamos e compreendemos os outros. Para uma compreensão mais aprofundada deste e de outros vieses, recomendamos o livro O PRM Psicologia, Realidade e Mitos e Desvendando 50 Vieses do professor Dr. Dal Piero. Agora, no momento você pode reservar o livro eletrônico que apresenta os 50 vieses mais relevantes da atualidade diretamente com o autor nos seguintes idiomas: alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85 e em português por R$ 50. Tudo pelo WhatsApp 19981 77 85 35, Brasil mais 055. Se quiser saber mais ou conversar com o professor autor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535. Obrigado a todos por ouvirem. Esperamos vê-los no próximo podcast.